E então nós chegamos em 1951 em Roddesdon, na Inglaterra também, e o CIAN se reúne aí para o oitavo congresso com o tema O Coração da Cidade. E este CIAN ficou marcado pelo ápice das críticas, como eu falei, dos dois CIANs anteriores, e culminam então em Roddesdon a uma crítica ferrenha à cidade funcionalista. E esse tema, o coração da cidade, o foco dele é nos centros históricos e nos locais históricos das cidades, a importância e a relevância deles para a qualquer cidade, né? Principalmente as cidades mais históricas, as cidades mais antigas da Europa. E esse encontro ele é considerado um marco para o urbanismo, porque é a partir dele que se, digamos assim, prova, ou que se é contestado com argumentos muito críveis, da falência de ideias corbusianas da cidade funcionalista, difundidas no documento que ficou conhecido como a Carta de Atenas. E os centros históricos das cidades, então, volta ao foco do debate, onde eles contestam as soluções demolidoras de centros históricos para construções de novas cidades funcionalistas. Eles identificam que isso é totalmente errado. Uma ideia que foi defendida por Le Corbusier desde lá do plano Voisin, né? E já foi considerado um pouco estranho, mas que ao longo aí dessas 20 décadas, desde que isso ocorreu, quase 30, desses 20 anos, né, dessas duas décadas, quase 3 décadas, se provou que era uma solução totalmente inviável. E neste contexto, eles começam a utilizar até cidades americanas como exemplo. Lembrando que nas cidades americanas começou a ocorrer um fenômeno de suburbanização, que é eles deslocam ali os núcleos residenciais para os subúrbios, e a criação de shopping centers e malls, né, que são áreas ali concentrada de vendas, de comércio, de lojas de departamento, né, onde se vende de tudo, e aí tem aquelas grandes áreas residenciais, né, onde não se encontra nenhum tipo de comércio naqueles locais. E isso é considerado por esse pessoal do CIAN, em Rodesdon, como a descentralização da cidade, né? Então acaba que a cidade perde a referência do seu centro histórico, né? O centro histórico que vem sendo formado desde o início lá das aglomerações humanas, né, após o feudalismo, aquela concentração de burgueses ali, de comerciantes nos burgos, para troca a princípio como escambo mesmo, né, uma troca de mercadoria por outra, e depois mesmo com a invenção monetária, ali foi começando a se formar os centros urbanos e crescer. Desde esse tempo, a referência de cidade era um centro comercial, o centro de trocas. Daí, depois disso, não só mais de mercadorias, mas de conhecimento. Se a gente pegar o estudo da universidade moderna, né, das escolas modernas, se a gente pegar toda essa historiografia das universidades, ela nasce nos centros urbanos, onde o mestre começa a dar aulas e daí depois vai se agregando alunos, né, principalmente os filhos dos burgueses que começam a querer ter acesso, os pais começam a querer dar acesso à cultura aos filhos e envia para próximo da onde está esse mestre, né, desse saber, e eles começam a se estabelecer em hospedarias ali por próximo ao centro, eles se hospedam então nessas repúblicas, nessas hospedarias, e vão ter a aula com o mestre, né? Até que essas hospedarias elas ficam tão influentes e tão cheias de estudantes que eles começam a identificar que é mais fácil trazer o mestre para essas hospedarias, do que cada um desses estudantes irem lá para a casa do mestre para obter as aulas, né? Então é onde começa a se configurar a escola conforme a universidade, né? Conforme a gente conhece hoje. Eles trazem aí o mestre para a escola, e ele começa ali, aí a gente já sabe, já pode imaginar, né, conforme como vai se desenrolar, né?
os quartos vão ficando maiores, vão se transformando em salas de aula, enfim. É um estudo bem interessante. Eu vou fazer um vídeo sobre a história da educação, né, de como a escola moderna surgiu, e o quanto isso influenciou na cidade e a cidade influenciou neste modelo de escola que nós temos até hoje. Mas farei um vídeo no futuro, assim, né, que eu consegui encaixar um cronograma. Enfim, o discurso desse Cian é que o centro histórico ele se perdeu, né? Então, né, se a gente vê desde os Cians, dois Cians anteriores, né, onde eles dão o foco no homem comum, no homem comum, no homem comum, né? Essa nova geração, né, que estava aí já com grande relevância, né, com trabalhos publicados, com estudo elaborado, e a gente vai ver daí também daqui para frente nos outros Cians que é uma geração que ela vem muito focada e muito embasada teoricamente, né? Então não são com argumentos vazios, né? Eles começam a trazer métricas, inclusive usar a própria grade do Le Corbusier para fazer críticas, né? E apontar os defeitos da cidade funcionalista. E aqui, então, eles, como o tema desse do coração da cidade, né, entende-se que o coração da cidade é o centro, principalmente o centro histórico, que é dali onde emanava, né, pulsava vida para a cidade. E isso foi cada vez mais morrendo. Então, com a morte do coração, o corpo todo morre, né? Não tem mais sangue, não tem mais fluxo sanguíneo bombeando nas artérias e nas veias da cidade. Exemplo disso que eles utilizaram foram cidades americanas e as cidades com intervenções modernistas que estavam acontecendo pela Europa. Ao final deste Cian, então qual é a conclusão que eles chegam? Imaginar também que aquele centro oriundo, originário da cidade, né, aquele ponto ali, digamos, de convergência, né, de onde irradiou a cidade, devesse ser olhado e tratado deixar ele conservado ali para que ele permanecesse sempre como tal, também era inviável, porque eles também, como eu falei, não eram críticas vazias, né? Eram críticas fundamentadas dessa nova geração. As cidades cresceram, né? Não eram mais aquelas cidades de 10, 15 mil pessoas da Idade Média. Eram cidades que aí já passavam muitas de 1 milhão de pessoas. Então, como as cidades expandiram, obviamente que as trocas iriam acontecer em diversos pontos. Contudo, o que eles queriam defender é que a cidade, ainda que crescesse e se expandisse regionalmente, em densidade populacional, ela deveria manter um centro, que não era mais já um centro georreferenciado, né, localizado, com uma coordenada latitude e longitude definida, né, mas como uma área onde toda essa comunidade pertencente à cidade pudesse fazer o que eles chamaram de repositório de memórias, né, onde você pudesse se dirigir para lá e lá você pudesse fazer as suas trocas de experiências, de memórias, trocas comerciais também, trocas culturais, de intelectualidade, ou mesmo de lazer e recreação, né? Então, esse centro da cidade, e isso eles identificaram que deveria ser o centro histórico devido a toda a essa memória afetiva, ele deveria ser conservado e deveria ter ênfase no planejamento das cidades, para que toda essa sociedade não perdesse principalmente a sua identidade, que era o que tornava um londrino, o que tornava um parisiense, e um romano, e assim por diante. E que esse centro não ficasse algo genérico, onde se tanto faz ele estar em Roma, em Paris, em Nova York, ele não tinha ali aquele elemento identificador, né, que traz aí memórias. Para ter isso, né, ele tem que ter memórias de sua história. Então é essa conclusão que eles chegam, né, que o centro deveria ser pensado e ser
reestruturado e ele deveria entrar no planejamento das cidades e de reconstrução, manutenção e até mesmo de progresso da cidade com este ideal. Então isso foi a grande conclusão deste Cian em Hoddesdon. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!